É. Ele não tem os dentes aqui em cima. É o Batman Banguela. Opa, Alexis, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para mais um vídeo de novidades da semana aqui na Baxter Toys. Aquele tipo de vídeo que vai fazer você ficar inteirado aí nos principais anúncios da semana. E já posso dizer pra vocês que essa semana foi muito tranquila, mas muito suave mesmo. Praticamente não tivemos nenhum anúncio bombástico aí. Tivemos muita coisa de SH Figuarts, de monstros, essas coisas que não tem muito a ver com o nosso canal, então eu acabo não trazendo por aqui. Mas isso não quer dizer que não temos algumas coisas interessantes. Então, como de costume, vamos começar com ele, Tio Tortinho. Essa semana aí pra McFarlane Toys foi um anúncio de Page Punchers. Pois é, aquela linha que vem junto com os quadrinhos, né? Então ele tem dois tipos de linhas, uma de 7 polegadas e aqueles pequenininhos. Então nós tivemos lançamentos dessas duas categorias. Por enquanto só temos uma imagem de cada, mas são anúncios bem interessantes. O primeiro deles justamente é o Jason Todd aí com capuz vermelho, só que sem o capuz. Eu achei essa figura sensacional aí, da linha aí do Batman Animated. Tá muito bonitinha mesmo. Olha só os detalhes aqui do rostinho, tá fenomenal. O cabelinho pintado de branco. Cara, pegou a essência do personagem, tá muito interessante. Eu não sei se ele troca a cabeça, talvez sim, né? Você deve tirar a cabeça dele e poder colocar o capacete. Então a figura aí bem bacana. Vamos aguardar aí imagens oficiais. Além disso, tivemos um novo Shazam que está simplesmente incrível. Agora sim você pode pegar aqueles Shazams anteriores que ele lançou e jogar na lata do lixo da história, porque esse é o Shazam, não aquelas porcaria que pareciam, mano, o raiozinho parecia um babador. Vou colocar uma imagem aí do Shazam antigo, vocês vão ver que sofrimento que era. Essa figura aparentemente está muito bonita, eu amei esse rosto, achei muito bacana, bem anos 50 mesmo, acho que essa é a intenção. Então tá aí a gente completando a Sociedade da Justiça pela linha McFarlane Toys. Meu, olha que coisa linda que tá essa figura, e cai naquilo que eu estou falando sobre McFarlane Toys aí já faz um tempo. Ele está lançando figuras clássicas, porque acho que finalmente ele entendeu que é isso que vende pra caramba. Então olha só, capinha de pano, toda aramada. Essa figura tá realmente sensacional, mas uma coisa me deixa triste, né? O cara acerta em cheio no rosto do Shazam, mas erra em quase todos os rostos do Superman. Acho que só tem um ou dois rostinhos aí de Superman que ele acertou, então fica a teoria de que eu acho que ele não gosta do Superman. Mas de qualquer forma, Shazam aí, maravilhosa essa figura. Quem sabe a gente consegue trazer aí pra fazer review pra vocês futuramente. E o outro anúncio de Page Punchers foi uma nova versão do Superman do Christopher Reeve, com a versão quadrinhos, né? Com uma pintura comics aí cheia de shade. Eu particularmente, eu gostei. Eu vi muita gente reclamando, achando feio. Ele tá com um pescoço muito grosso. A Red Sculpt ela é diferente da Red Sculpt daquele Christopher Reeve que foi lançado anteriormente. Mas, meu, eu achei linda essa figura. Teria fácil, teria essa e a outra, os dois juntinhos. Porque eu particularmente gosto de figuras com esse tipo de pintura. Acho interessantíssimo que McFarlane tá investindo em coisas diferentes. Então isso tem que ser valorizado. Ele é baseado aqui nessa história em quadrinhos de Superman 78. E o rosto tá interessante, cara. Não tá perfeito, não tá aquela maravilha, até mesmo o shadezinho não tá tão incrível quanto deveria ser, mas eu acho que cai naquele lance do tipo, ó, pelo menos tá tentando, pelo menos tá inovando, pelo menos a gente não tá vendo aí um Superman do Christopher Reeve coringado ou congelado ou glow in the dark. Então achei bem interessante, gostei muito da tonalidade de azul do uniforme. Eu particularmente teria essa figura facilmente na minha coleção. Ainda dentro da linha Page Punchers dos pequenininhos, daquelas figuras menores, temos aqui Batman Cavaleiro das Trevas com o Coringa. É aquela coisa, né? São figuras muito pequenininhas, acho que são 3 polegadas e 75, se eu não me engano, mas elas são bonitas, cara. Não acho feias, não. O Coringa tá bem estranho, pra falar a verdade. Tá bem esquisito, meu Deus do céu, velho. Tá meio assustador esse Coringa. Mas enfim, daí acho que pra quem curte esse tipo de colecionismo, acho que é bem bonitinho. Aí o Batman tá legal.
Ele não tem os dentes aqui em cima, é o Batman Banguela. Enfim, né? Então foi isso de McFarlane Toys, pois é pouquinha coisa, bem rapidinho. Semana que vem provavelmente eu terei imagens dessas figuras que foram anunciadas essa semana. Então se inscreva aí no canal se você não tiver inscrito para acompanhar esse vídeo, para não perder, porque a gente faz análise completa aí dessas figuras anunciadas. Vamos falar de Marvel Legends agora, porque nós temos não anúncios novos, mas temos as imagens oficiais lá da Miss Marvel, a versão nova, né? A Rocha Lunar, para falar a verdade, na versão que foi atualizada com um uniforme novo. E aí nós temos a confirmação de que vai vir uma série aí dos Vingadores Sombrios, porque não foi à toa, agora ligando os pontinhos, não foi à toa que eles colocaram no dia da apresentação o Norman Osborn, né, como Patriota de Ferro. Então provavelmente virá uma wave aí, ou pelo menos espaçadamente aí, figuras de Dark Avenger. Eu acho bem interessante, cara, gostei muito da ideia. Então tá aqui a Rocha Lunar se passando pela Carol Danvers, né? Ela é exatamente a mesma figura da Carol Danvers que nós temos, que tem review aqui no canal, as mesmas Red Sculpts, os mesmos acessórios. E como falaram lá no grupo de membros lá do WhatsApp da Baxter Toys, na verdade só repintaram e colocaram o cinto no pescoço. Na verdade colocaram aí o cachecolzinho e os dois rostos são exatamente os mesmos, o que muda é justamente a pintura, tanto dos rostos quanto do uniforme. A figura é linda, né, gente? Aqui não tem como, essa figura feminina da Marvel Legends é simplesmente maravilhosa. Eu tô apaixonado por essa figura, como é a Rocha Lunar, então eu tenho uma boa desculpa pra pegar ela, só que agora o problema é que eu preciso de um Patriota de Ferro. Espero que eles lancem realmente a versão cartelada logo, porque, meu, vale muito a pena fazer os Vingadores Sombrios. Olha que linda, mano. Cara, as articulações dessa figura são incríveis, essa figura é muito bonita. Olha, velho, é realmente bem bacana. Realmente, a Hasbro acertou muito nessa figura. Não critico o fato deles repintarem, não critico mesmo porque é um outro personagem, mas tá aqui ó, bonitinha, até a descrição tá falando aí sobre a Rocha Lunar e tal. Então esperem mais personagens dos Vingadores Sombrios. Além disso, a gente tinha visto uma imagem lá do Fabian Cortez e agora temos uma imagem do boneco. É a única imagem que eu achei. Aqui a gente já pode ver como que é o boneco no seu produto final. Espero que seja o ângulo, mas eu achei ele um pouco cabeçudo. De qualquer forma, esse rosto está incrível, mas tá muito bonito mesmo. Eu realmente adorei. Como eu falei no vídeo anterior, é uma figura muito simples, mas acho que o que chama atenção é o rosto mesmo, que tá bem bacana. Então vamos aguardar aí, quem sabe semana que vem não tem imagens oficiais com acessórios, com coisas que vem com ele, que ainda não temos nada. E pra finalizar, queria só trazer uma curiosidade, porque apareceu essa imagem pra mim na timeline do Capitão América novo, que vai ser lançado aqui esse final de ano, né? Que é o Capitão América do Guerras Secretas, comparando com o Capitão América 20 anos. É exatamente a mesma figura, convenhamos, né? Só que aí com diferenças muito interessantes, como por exemplo a versão nova, ela é pinless. Então isso aqui já ganha vários pontos e já me obriga a ter esse Capitão América na coleção. Sem contar que ele vem com um rostinho extra bem bacana, ele tá sorridente, eu achei bem legal. Então tá aí só pra vocês verem mesmo como que essa figura perto do Capitão América 20 anos é realmente a mesma figura, só atualizada aí com a versão pinless e obviamente com as cores diferentes, né? E o escudo completamente diferente. E a Red Sculpt completamente diferente. É um igual, mas é diferente. Então de Marvel Legends pra essa semana foram apenas essas figuras que eu trouxe pra vocês. Vamos aguardar se tivermos novidades para a semana que vem. Acredito que não. Indo agora para Hot Toys. Eu sempre falo que não costumo trazer Hot Toys porque não é muito o foco do canal, mas sempre quando tem coisa de Marvel e DC, eu acabo trazendo porque são coisas bem interessantes de se ver. Afinal, nós somos DC-nautas e marvetinhos aqui, então sempre agrada nossos olhos. E a Hot Toys tá lançando aí o Batman Cavaleiro das Trevas, o Retorno, uma figura bastante inesperada, cara. Na verdade, eu nem imaginei que um dia iria ter um Hot Toys disso, mas a figura tá muito bacana. É chover no molhado dizer que as Red Sculpts da Hot Toys são incrivelmente lindas, né? Então você vê aqui o Batman todo velhaco, todo carcomido, enquanto você tem ele aqui todo parrudão gigantesco, como ele é nos quadrinhos do Frank Miller. Mas pra mim o que chama atenção mesmo, cara, é justamente a variedade de rostos que deram pra essa figura. A figura é bonita? É muito legal. Gosto de figura de roupa? Não gosto de figura de roupa. Não gosto desse tipo de material, mas de qualquer forma, tô trazendo aí só pra vocês verem aí como que ficou bacana essa figura, bem interessante. Olha que linda essa capa, gente, muito bacana. E aqui as opções de rosto, eu adorei particularmente esse rosto aqui, com essa expressão dele, com esse sorrisinho sarcástico, e as outras expressões também estão muito bacanas. E aqui os acessórios que vem com ele, vem vários batarangues, vem
os chubiruba aí pra ele escalar, mãozinha extra, vem uma sniper, ou seja, padrão aí de qualidade de Hot Toys que a gente conhece, figuras muito bacanas. Essa figura aí pra 2025, final de 2025, e vai custar provavelmente metade da sua coleção de Marvel Legends. Vamos agora para a Mondo, que lançou um teaserzinho bem bacana que eu vou deixar pra vocês aqui só pra vocês apreciarem, nada mais nada menos do que ele, o Batman do futuro. Olha que coisa linda que vai ser. Ah, mas será que já tem foto da figura? Pois é, temos fotos da figura sim, senhores. Olha aqui que coisa linda. Padrão de qualidade Mondo, que é simplesmente sensacional. Olha que coisa fenomenal. Temos só essas duas imagens da figura, então vamos aguardar semana que vem pra gente poder ver o que vai vir de acessório, o que vai vir aí de coisas diferentes pra colocar nessa figura. Mas realmente ela tá muito bonita. Como esse personagem é legal, né? Como mereceria um filme. E pensar que a Warner desperdiçou a chance de fazer um filme do Batman do futuro no mesmo esquema do Aranhaverso. Pois é, vacilaram, hein? E pra finalizar o vídeo, vamos para a Amazing Yamaguchi, que também trouxe uma figura bem bacana aí do Batman do futuro, uma versão própria deles ali que eu achei muito bonita. Olha só que figura bem legal, totalmente estilizada, totalmente caótica. Como ultimamente eu tenho gostado de Revoltech, aceitei o lance dessa bizarrice de coisas poligonais. Meu, é muito interessante. É um tipo de colecionismo bem legal, assim. Eu nunca vi um Revoltech em mãos, então não faço ideia de como nem movimentar essas figuras. Mas olha que da hora, velho. Ele é muito legal, só que é totalmente caótico, né, mano? Tipo, não dá pra entender muita coisa aqui que tá acontecendo, de tanto detalhe, tanta textura. Mas a figura é realmente muito bonita. E o que chama atenção em Amazing Yamaguchi é a possibilidade de poses que você consegue fazer, que são simplesmente sensacionais. Olha isso, mano. As asas estão bem interessantes. É uma releitura aí do Batman do futuro, ou tem algum jogo, alguma coisa com isso daí, com esse visual? Porque eu particularmente não conhecia esse visual aqui. Olha a pose que os caras conseguem fazer com isso. Olha que sensacional. É assim, né? De longe você vai enxergar um borrão. Aí você vai se aproximando da foto assim, você vai ver o que vai entendendo o que tá acontecendo. Mas ó, bem bonito, né, meu? Eu achei interessante. Aí vem com esse rostinho, vários acessóriozinhos. E olha isso, mano. Ah, cara, eu curti, velho. Achei bem bonitinho. Revoltech lançou outras coisas ali de Attack on Titan, sei lá, mas eu não manjo nada, então eu prefiro não passar vergonha. Então é isso, gente. Vídeo curtíssimo, relâmpago aqui sobre anúncios da semana. Não teve muita coisa, mas enfim, pelo menos vocês não ficam carentes desse conteúdo. Espero que semana que vem a gente volte aqui com mais anúncios aí bacana pra vocês. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, segue a gente no Instagram, no TikTok e se quiser se torne um membro aqui do canal. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço, um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana, uma boa semana e tchau, tchau.